Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar aqui o software Tora para a solução de problemas de pesquisa operacional. Ele se instala de maneira convencional, dá 2 cliques em cima do aplicativo e ele instala sem muito problema. A grande questão está na hora de abrir ele. O meu está colocado aqui. Para facilitar, ele já ficou aqui nessa parte aqui do Windows, onde eu clico nele para abrir e ele me dá essa mensagem aqui. Essa mensagem aqui, que a maioria das pessoas não tem paciência para ler, é o seguinte: está dizendo que o Tora ele foi projetado para telas com resolução de 800 por 600 ou preferencialmente de 1024 por 768. Isso quer dizer que a minha tela está com uma resolução diferente disso, ou seja, maior. Então ele não vai abrir. Na verdade, o que eu tenho que fazer é vir aqui e alterar a resolução da tela para 1024 por 768. A partir do momento que eu fizer isso, a tela dá uma reenquadrada, aí eu volto lá e consigo abrir o software sem problema nenhum. Então eu já vou aqui em Click Here para ele continuar para a próxima etapa. Aqui ele tem um cardápio, né, das facilidades, dos módulos de resolução dos problemas de pesquisa operacional. Eu tenho aqui, por exemplo, programação linear, modelo de transporte, modelo de rede, etc. Eu vou aqui no de programação linear, que é o que a gente está mais usando. Aqui ele me pergunta se eu vou entrar com um novo problema ou vou selecionar um problema já existente. Se eu clicar aqui em selecionar o problema já existente, ele vai me levar lá para a tela do meu computador, lá para dentro do meu HD, e pedir para selecionar. Lembrando que o Tora ele não tem um arquivo próprio para salvar o que você fez. Na verdade, ele salva no bloco de notas, e aí, se você for lá e clicar no bloco de notas, vai abrir o bloco de notas. Na verdade, se você quer abrir um trabalho que você executou no Tora, você tem que vir por dentro do Tora e ir lá e abrir aqui. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui que já está feito. Na hora que eu clico 2 vezes, ele já preenche todas as informações, né? Então, eu sempre tenho que abrir os arquivos do Tora por dentro do próprio software Tora. Se eu clicar direto lá no arquivo, ele vai abrir só o bloco de notas, né? Então, eu vou voltar aqui para a minha área inicial, onde a gente estava, programação linear. Então, está aqui. Eu vou entrar com um novo problema. Aqui ele pergunta como é que você quer que os números apareçam, né? Com 5 casas depois da vírgula, 5 casas antes da vírgula e 2 depois, né? Então, em geral, eu já deixo isso aqui marcado do mesmo jeito que está, para não ficar inventando muita coisa, né? Mas se você quiser mudar, pode. Então, vou aqui para Go to Input Screen e ele já me pergunta título do problema. Eu vou colocar aqui problema de bolsas e carteiras. Né? Número de variáveis, ele vai me perguntar. Então, para eu entender qual é o tipo de problema que eu vou fazer, eu vou só voltar aqui no nosso PowerPoint para explicar esse problema. Na verdade, o problema está aqui. Ó, uma fábrica de bolsas e carteiras deseja saber qual é a quantidade máxima de itens que deve produzir para obter o maior lucro possível. Cada bolsa é vendido a $15 e cada carteira a $10. Tudo que é fabricado é vendido. Mais informações. Olha, na produção, eu tenho uma atividade de corte, de tratamento, de costura, onde a bolsa leva 10 minutos para ser cortada e a carteira leva 5. Eu tenho 30 horas semanais disponíveis, né, para o corte. O tratamento, não se faz o tratamento na bolsa, mas usa-se 20 minutos para fazer o tratamento na carteira. E eu tenho 40 horas disponíveis por semana. E na costura, 7 minutos para a bolsa, 7 minutos para a carteira, tenho 35 horas por semana disponíveis. E o custo de produção da bolsa e da carteira é, respectivamente, 7 e 5. Então, se eu for modelar esse problema, conforme a gente já viu, eu tenho aqui as variáveis de decisão, x1 e x2, que vai ser a quantidade de bolsas que devem ser produzidas, e x2, a quantidade de carteiras, né? A função objetivo ela visa maximizar o lucro, então é a receita menos a despesa. A receita lá, vocês viram que para a bolsa era de 15 e a despesa era 7. Já para a carteira era 10 e 5. Então, na verdade, diminuir uma de outra, né? Então, eu tenho aqui, diminuindo uma de outra, a função objetivo vai ser maximizar a Z, sendo Z 8
dólares de lucro multiplicado pela quantidade de bolsas, mais 5 dólares de lucro multiplicado pela quantidade de carteiras. Aqui as restrições são relacionadas àqueles tempos de corte, tanto para a bolsa quanto para a carteira, que tem que ser menor ou igual a 30 horas semanais multiplicado por 60 para transformar tudo para minuto. Lembre-se que isso aqui está em minuto e aqui está em hora, então eu preciso transformar isso aqui. Depois, além do corte, eu tenho o tratamento, né? E também tenho a costura aqui, uns 7 minutos aqui, transformando tudo para cá. E a nossa restrição de não negatividade. Então, se eu voltar lá para o TORA, para esse exercício da bolsa e da carteira, né, eu vou ter o seguinte: número de variáveis, são 2 variáveis, x1 e x2, certo? E número de restrições são 3, a restrição do corte, do tratamento e da costura. A restrição de não negatividade a gente nem conta. Então são 3 aqui, eu dou Enter, e ele já abre uma tabelinha para eu inserir aqui os números. Então eu tenho aqui as variáveis x1 e x2, eu posso até já colocar aqui o nome, se eu quiser, né? Bolsa e carteira, para ficar mais familiarizado. Aqui eu tenho a função objetivo, que é maximizar, mas eu posso mudar, é só eu clicar aqui que muda de maximizar para minimizar. Na verdade, eu quero maximizar o lucro, e o meu lucro vai ser 8 dólares para a bolsa e 5 para a carteira. E eu tenho as restrições. As minhas restrições são 10 minutos para corte das bolsas, 5 minutos para corte da carteira, tem que ser menor ou igual a 1.800 minutos, que é o 30 vezes 60 que eu tenho lá. Esse maior ou igual aqui, eu posso mudar também indo no teclado mesmo. Está menor ou igual, eu posso mudar para maior ou igual, né? E posso colocar igual também. Então aqui fica ao meu dispor. Então no caso aqui é menor ou igual, né? A próxima restrição, que é a do tratamento, eu tenho aqui 0 minutos para o tratamento da bolsa, não se utiliza essa atividade, 20 minutos para a carteira, menor ou igual a 2.400 minutos, que é o 40 vezes 60. E depois a última atividade aí, né, a costura, no caso, 7 minutos para a bolsa, 7 minutos para a carteira, menor ou igual a 2.100 minutos. Bom, está preenchido. Pode observar que está aqui as variáveis de decisão, os nomes delas, a função objetivo que está aqui e todas as restrições, menor ou igual a todos os limites. Eu coloco para resolver. Está perguntando aqui se eu quero salvar esse problema. Se eu quiser, eu posso salvar, sim, né? Ele pede para eu dar um nome aqui, eu vou colocar bolsas e carteiras, tá? Salvei, né? E vou aqui em Solve Problem, eu quero resolver pelo método gráfico ou pelo método algébrico. Eu vou escolher o algébrico, Final Solution. Ele pergunta como é que quer que apareçam os resultados. Eu vou deixar da mesma forma aqui, 5 casas antes da vírgula e 2 depois da vírgula. Vou Go to Output Screen e está aqui o meu resultado. A função objetivo, o máximo lucro que eu vou receber, R$ 1.560. Eu vou fabricar 120 bolsas e 120 carteiras. Coincidentemente deu o mesmo número, né? O coeficiente da função objetivo estava lá, era 8 dólares o lucro para as bolsas e 5 para carteiras. Quando você multiplica um pelo outro, já aparece aqui, inclusive a participação de cada um desses aqui, né? E todos os minutos vão ser utilizados das 2 primeiras atividades, com exceção da terceira, que vai sobrar minutos aí, né? Então, esse é o software TORA. A gente tem outras análises aqui, que eu vou explicar mais adiante, mas por enquanto a gente fecha aqui. Esse é o software TORA, muito fácil de ser utilizado, e pode ser utilizado aí para resolver problemas de programação linear, problemas de pesquisa operacional, certo? Depois eu venho de novo aqui com outras funcionalidades dele. Um abraço e até mais.